Esdras, capítulo 3, 10. Por favor, abra sua Bíblia conosco para meditarmos na palavra do Senhor. Esdras, capítulo 3, versículos 10 até versículo 13. Pensamos uma parte de um texto, uma parte da história, uma parte de um texto muito especial da história do povo de Israel, para podermos compartilhar nessa noite e perguntar isso: quanto é que você vale? Olhando para o texto, olhando para a realidade do povo de Israel, nós somos o Israel de Deus. Quanto é que você vale? Quanto é que valemos como homens e mulheres do Senhor Jesus? Esdras 3, versículo 10, o texto diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente: Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Essa é a palavra do Senhor, que aplique em nossos corações. Quanto você vale? Nós estamos caminhando para o nosso acampamento, e no acampamento teremos o batismo de alguns irmãos, e nesses dias temos trabalhado alguns pontos básicos. E um deles é a consciência de quem é Jesus. Temos falado disso também com a igreja. Quem é Jesus? E depois, quem eu sou em Cristo. Quem cada um é em Cristo Jesus. E o nosso valor é repensado exatamente quando nós estamos em Cristo ou não. A partir de que ótica que nós olhamos para nós mesmos, para a nossa vida, para a nossa história. Existe hoje uma metáfora muito especial. E aí, quem está aí acostumado com a internet já viralizou? Viralizou, obrigado. Viralizou. Mas eu quero trazer essa metáfora porque é muito interessante. Tem uma nota de R$100, $100 canadenses, $100 americanos, tanto faz. Ela vale $100. Mas acontece que alguém pegou e amassou e jogou no chão e pisou e caiu na água suja. E depois de tirá-la dali, alguém ia desprezá-la ou você ia querer aquela nota ainda para si? A maioria de nós ia querer a nota ainda, mesmo amassada. Por quê? Porque ela continua valendo $100. Não mudou o valor dela. Ela está feinha, amarrotada, amassada, mas ela continua valendo. Agora, quando eu olho para essa metáfora, para esse exemplo, eu tenho medo que a gente confunda valor com dinheiro. Isso é um problemão. Isso é muito sério. E aí, eu tenho trazido para vocês dinheiro. Ali tem, em média, 80 milhões em notas de $100. Se tiver misturado, vai ter, no mínimo, 25 milhões, segundo a estatística aí dos viciados em séries. E essa série é super interessante, de um sujeito que, de repente, achou que a vida dele não tinha valor nenhum mais, porque estava amassada por uma doença, e aí ele decide ganhar algum dinheiro para deixar para a sua família, porque ele tinha que deixar alguma coisa de valor para a sua família. E o que vale? O que vale é dinheiro. Amassado ou não, dinheiro é que vale. E aí ele vai fazer dinheiro, usando o conhecimento dele, fazendo uma misturazinha de droga, e aí ele foi vender uma droga, e ele ficou muito rico, mas se o valor intrínseco desse homem, dessa mulher, dessa família, do que estava em volta dele não mudou,
Queridos, ele se sujou tanto, que a responsabilidade com o valor que ele tinha, que ele tem, virou um grande problema. E aí a turma sabe melhor do que eu, quem viu, quem assistiu, quem assiste essa série. Mas o anti-herói tem que terminar, não sei como é que vai terminar não, mas tem que terminar mostrando para os espectadores que o crime não compensa. O que se espera, pelo menos isso, né? A história toda, esse moço tem 2 grandes problemas. Primeiro, é que para acumular esse tanto de dinheiro, um tempo recorde, ele teve que consumir algumas pessoas da frente dele no meio do caminho. Mas o segundo problema é o próprio dinheiro. O que fazer com esse tanto de dinheiro que você não pode declarar, que você não pode ir na farmácia e gastá-lo sem resolver com o imposto de renda no meio do caminho? Realmente são dois grandes problemas, porque o valor daquele homem foi contaminado pelas escolhas que ele fez, pela confusão de que o valor que ele tinha a ver com o dinheiro que ele deixaria para a sua família quando o câncer terminar o serviço dele no corpo daquele moço. Essas 2 metáforas estou trazendo para pensar no povo de Israel a partir desse momento da história em que Esdras está contando para a gente. O povo de Israel tinha um valor inestimável, todo mundo sabe disso. O povo de Israel, separado por Deus, eu li a história lá de Abrão, antes de ser Abraão, quando Deus separa aquele homem e Sara para fazer deles uma grande nação, e valoriza tanto aquele casal, e naquele casal todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nesse momento, essas pessoas tinham a responsabilidade de abençoar todas as famílias da terra, porque a bênção de Abraão estava sobre eles, e não era a bênção daquela montanha de dinheiro, era a bênção que traz muita responsabilidade. Nós terminamos de ler o livro de Crônicas. 1 Crônicas, 2 Crônicas, possivelmente escrito por Neemias, depois do retorno do cativeiro, depois dessa época que nós estamos aqui lendo no livro de Esdras. E Neemias, no 1 Crônicas, escreve a história de Davi, em 2 Crônicas escreve a história de Salomão e dos outros 440 anos de vida da nação de Judá, até que sejam levados cativos para a Babilônia. Aquela nação, aqueles homens e mulheres de valor inestimável, foram parar nos porões da Babilônia. E ali eles tiveram que recomeçar, reaprender, criar os seus filhos, lidar com a imigração diferente do que você e eu lidamos aqui, porque eles foram levados para lá, eles tinham muito poucos direitos, até que o tempo foi passando, eles foram conquistando, e aí, 50 anos depois, nós chegamos na história que, exatamente na história que nós vamos relembrar agora. Eles retornando para assumir responsabilidade com o valor que eles têm. O rei Ciro foi citado por Isaías muitos anos antes, algumas décadas antes. O rei Ciro acorda um dia com um desejo enorme de reconstruir a casa de Deus lá em Jerusalém. E não era à toa, aquele povo que foi levado cativo para a Babilônia influenciou, como o pastor Baltazar disse aqui, influenciou os reis, conheceram o Senhor. Lembra da história de Daniel, lembra da história dos amigos de Daniel? Os reis conheceram a Deus, os reis tiveram que confrontar o grande poder deles com o poder infinito do Senhor. E aí nós chegamos no rei Ciro, que ele descobre que havia sido citado por um profeta e que seria instrumento de Deus. Ele decide que isso era hora de acontecer, e o rei então cumpre um edito, escreve um edital, e ele faz um decreto de que quem quisesse voltar para Jerusalém para reconstruir o templo do Deus vivo, teria liberdade para fazer, e ele deu privilégios enormes, e ele deu muitas vantagens para quem quisesse desmontar a vida. Imagina se você fosse convidado hoje a desmontar a sua vida aqui em Montreal,
depois de 15 anos, 10, 12 anos, seu emprego, a sua cidadania, para sair semana que vem, e alguém falar assim aqui, por favor, se você quiser voltar lá para o Nordeste, lá no sertão do Nordeste tem uma cidade, não tem água ainda, o que tinha, a última seca acabou com tudo, a proposta é reconstruir, mas espera aí, eu sou engenheiro aqui de informática, eu nunca pus a mão numa colher de pedreiro. Pois é, mas o chamado é esse. A gente ir para lá ser pedreiro, ser agricultor, reconstruir uma cidade lá no interior da Paraíba. Eu não sei quem é que se despertaria para ir. Mas 42 mil pessoas decidiram deixar a Babilônia, deixar aquela partes diferentes daquela grande reinado da Babilônia e voltar para Jerusalém. 42 mil pessoas. E eles chegaram ali naquele lugar porque eles sabiam que por mais que eles tivessem conquistado fora da sua terra, o valor que eles tinham não era em Jerusalém, mas em recomeçar. A fonte de valor deles era Deus. E eles voltam por causa do Senhor Deus. Por causa do Senhor. A fonte de valor era um Deus de justiça, de graça e de verdade. E essa imagem nós vamos usar várias vezes nos próximas semanas e meses talvez, nos nossos pequenos grupos, porque estamos estudando as 3 cores do amor, para falar de Deus, características de Deus. Nessa imagem nós podemos ver também a trindade de alguma forma aí estabelecida, as cores do amor, as cores dos nossos dons, em equilíbrio. Nós vamos encontrar justiça, graça e verdade e caminharemos em vitória, anunciando a grandeza do nosso Deus. Mas às vezes, nós não fugimos de Deus. Nós fugimos para um lado. E aí nós quedamos para a verdade. E somos grandes fariseus, sabemos tudo sobre a lei, mas nós desconhecemos e abrimos mão da graça e da justiça. Ou por outro lado, e aí talvez tenha o povo de Israel escorregaram para a consciência de que o povo de Deus, o valoroso povo de Deus, separado povo de Deus, o povo por quem Deus brigava, a graça de Deus abundante, e eles se esqueceram que era um Deus de verdade e um Deus de justiça, e aquele povo se perdeu então numa graça sem verdade, numa graça sem responsabilidade, num valor que era só pelo fato de ter nascido ali e não pelo fato de cultivar comunhão com Deus. Se afastaram de Deus e se perderam no meio do caminho, e aí eles estão voltando para a fonte de valor que eles fugiram dela, que foi o Senhor Deus. E nesse resgate de valor, no ano 534, aproximadamente, o rei Ciro faz o edital e Zorobabel convoca, e aquela turma sai com ele, chega em Jerusalém e se espalha pelas cidades. 7 meses depois eles se reúnem. E aí a primeira coisa que Zorobabel faz é edificar um altar. É tremendo isso, queridos. É a maneira de se começar qualquer construção de cidade, de família, de trabalho. Começa com o altar. E ele começou, edificou um altar. No capítulo 3 inteiro está descrevendo esta ação de Zorobabel e os líderes de Israel. E aí eles constroem o altar, oferecem ao Senhor os holocaustos, apesar do receio que tinham dos povos ao redor. Versículo 3 do capítulo 3. Construíram o altar sobre a base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto o sacrifício de manhã como os da tarde. Depois celebraram as festas das cabanas, com o número determinado de holocaustos, prescritos a cada dia. Agora esse povo que sabia que era o povo que estava debaixo da graça de Deus, volta para a palavra de Deus e age com justiça naquele lugar que eles deveriam de novo estabelecer o nome do Senhor, seu Deus. Muito bem. No capítulo 3, no versículo 9, como nós lemos, no versículo 9, como nós lemos em diante, versículo 10, versículo 11, todo o povo louvou em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor.
Não sei se você consegue entrar nessa cena. 50 anos depois de que eles saíram cativos, ainda não havia terminado o tempo, porque o tempo eram 70 anos, mas 50 anos depois eles voltam para aquela terra, e eles veem aquele monturo. Ninguém cuidava de nada, ninguém se importava com nada. Aquela terra estava habitada por estrangeiros que estavam também desterrados, arrancados das suas terras, julgados ali. Eles não tinham amor por aquela terra. E eles voltam, reconstroem o altar, limpam o ambiente do templo, tira aquele monturo todo, restos daquela batalha de 70 anos atrás. E aí eles fazem de novo os alicerces do templo. E no dia que fizeram os alicerces do templo, teve uma grande festa. E nessa grande festa, imagina, um culto de 42 mil pessoas reunidas ali, em volta de uma área, e aquele povo começa a adorar o Senhor, porque estava vendo as marcas da promessa do Senhor, de restauração, mas ao mesmo tempo começaram a chorar e se agonizar. Os mais velhos, os mais novos não entendiam. Por que eles choram tanto? Que agonia é essa? Eles lembravam, eles conheceram a suntuosidade, a grandeza, a glória do templo que Salomão construiu e que durou 400 anos, quase 400 anos de imponência. O mundo inteiro vinha ver aquele templo e adorar o Senhor, não por causa do templo, mas por causa de tudo que Deus fazia e fez na vida daquele povo. E de repente aquilo era história que não tinha nem lembrança, que não tinha nada. E agora eles olham para aqueles alicerces que era muito, muito menor do que o templo antigo, eles choravam. E o barulho da alegria com o do choro se ouvia em grande distância. E o texto fala que foi um dia muito especial na vida daquele povo. Então eles vão resgatando o valor, trazendo de volta louvor, ação de graça, a palavra do Senhor, as festas que estavam sendo reeditadas na vida daquele povo. E eles chegaram no ano 534. Agora imagina que era um templo muito simples. Só foi terminado no ano 515. 534 menos 515 vai dar quanto tempo de diferença aí? 20 anos, em média, né? O fim das obras. A minha pergunta é, como é que foram aqueles 20 anos entre o lançamento da pedra fundamental, a base estava pronta e o final daquela obra? Queridos, o valor de uma pessoa não se sustenta por si só. Ele é filho de Abraão. Isso não basta. Esse filho de Abraão precisa de desenvolver, precisa de trabalhar, precisa de conhecer. O que significa isso? O que significa? Como é que esse valor se manifesta na vida de uma pessoa? Você é servo do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo. Você foi liberto de um tanto de coisa do passado, mas às vezes ficamos agarrados em outras tantas coisas. Como é que se sustenta o valor que você tem? O que agarrou aquele povo? Queridos, primeiro que o tempo ainda estava para se cumprir. Eram 70 anos profetizados pelo profeta Jeremias, daquele cativeiro. E os 70 anos começaram a contar no dia que Jerusalém caiu, no ano 587 a.C. Muito bem. Mas além disso, eles chegam cheios de energia, mas o valor deles ainda estava muito no que falavam aqui e acolá, no que eles ouviam. O valor deles estava no edital do rei Ciro. E o rei Ciro valorizou, leia o texto. O rei Ciro enche a sacolinha daquela turma. E eles vêm cheios de moral. E eles vêm realmente assim, se sentindo valorizados. Mas quando chegaram aqui, quando chegaram lá, os inimigos se levantaram contra eles. E falaram assim, será que vocês valem isso tudo mesmo? Nós estamos aqui nos últimos 50 anos, agora vocês vêm para cá bancar de dono da terra? Não vai ser bem assim. Primeiro eles quiseram ajudar a construir. Eles queriam participar dos privilégios que tinham os que vinham mandados pelo rei. Mas eles entenderam que, olhando para a palavra, que tinham que fazer uma separação dos daquela terra, dos filhos de Abraão, e aí aquilo já criou um grande problema.
E os inimigos apareceram, queridos. E começaram a inventar mentiras contra aquele povo. E escreveram cartas aos reis. E a expectativa foi crescendo do povo do lado de cá e do povo do lado de lá. Mas, sobretudo, o grande inimigo não eram os de fora, eram eles mesmos. Eles começaram a se acomodar, a serem atraídos pelos costumes da terra, pelas mulheres da terra, pelos homens da terra. Eles começaram a construir as suas próprias casas. E o texto fala que eles usaram a desculpa dos inimigos pressionando para dizer, nós tentamos, né? Fizemos até a base, vocês viram, né? Vocês são testemunhas. Deus viu que nós fizemos as bases, fizemos uma semana de festa, mas não deu. 20 anos depois, é que os profetas Ageu, os profetas vieram reclamar com o sacerdote, com o governador, e começaram a exortar o povo, e veio de volta no ano 520 a oportunidade de recomeçar aquela obra. Então foi uma carta primeiro para o sucessor do rei Dario, o rei Ciro, o rei Artaxerxes, e depois uma carta anos depois para o rei Dario, e aí naquele leva e traz de cartas, houve um testemunho muito lindo no capítulo 5, versículo 13, eles perguntaram para eles, quem são vocês? E eles disseram, então, quem eles eram. Essa é a resposta que deram, versículo 11. Somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que nossos antepassados irritaram a Deus, o Deus dos céus, ele nos entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. O testemunho deles, cheio de humildade e verdade, dizendo, nós somos servos do Deus vivo, esse é o nosso valor, mas nós não tínhamos responsabilidade com o nosso valor, e nós somos roubados, amassados, derrotados, e por causa dele, estamos aqui reconstruindo esse templo. E aí nós vamos ver a cotação desse povo alternando. Em Davi, a cotação desse povo era fantástica. O mundo inteiro vinha pagar tributos a Davi. Em Salomão isso se multiplica e o povo vem ouvir Salomão. E toda a sabedoria de Israel foi exportada naquela ocasião. Mas em seguida, irmãos, aquilo começou a oscilar, o valor deles começou a oscilar, porque o valor que eles davam ao Senhor oscilou muito, até chegar em Nabucodonosor, rei da Babilônia, e aquele homem, ele sabia o valor do Deus dos hebreus, mas ele sabia que os hebreus não tinham valor nenhum, para ele não tinha valor nenhum. E ele entra, depois de muitos meses cercando a cidade, matando de fome as pessoas, ele entra, destrói tudo e leva quem tinha o mínimo de saúde para ser escravo dele na Babilônia, no ano 587. Alguns anos depois, na boca do rei Ciro, eles tinham um valor inestimável. E o rei Ciro dá valor a esse povo e os manda de volta. Mas de repente, o rei Artaxerxes recebe uma carta dizendo, é um povo ordinário, um povo briguento, se essa cidade for reedificada, nós teremos problemas aqui. O rei, olha aí, olha na história, olha se nessa cidade não teve tantas rebeliões, revoltas, grandes líderes, terá problema o rei que deixar ser reedificada essa cidade. E o rei Artaxerxes falou, é verdade, não vou deixar não, mandou parar a obra, e o povo se acomodou. E logo em seguida, alguns anos depois, lá no final, o rei Dario recebe outra carta que tinha uma outra conotação, que tinha uma outra leitura. E nessa leitura, o rei concordou, como o rei Artaxerxes concordou com a leitura que veio 20 anos antes. Agora o rei Dario concorda também. E fala, você tem razão, vou conferir. E foi conferir e encontrou que o rei Ciro editou uma lei dizendo que o templo deveria ser reconstruído, e o rei Dario então manda que aquelas pessoas que estavam em volta
pegando no pé, os inimigos, os vizinhos, fossem os mantenedores financeiros daquela obra, e eles tiveram realmente que fornecer o material para que aquela obra terminasse. Nós chegamos no capítulo 7, e tem o capítulo 6, na realidade, e tem ali uma coisa muito especial no finalzinho do capítulo 6, eu leio para você. No 14º dia, primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados e por seus colegas e sacerdotes e por eles mesmos. Assim os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor Deus de Israel. Durante 7 dias celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-os a dar-lhe força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Aí era os 70 anos que se completaram, aí o templo estava pronto, aí a palavra de Deus se cumpre, e aí ele descobre que o valor que eles tinham era em obedecer, em servir a esse Deus. No ano 520, a retomada da construção, os 2 profetas que profetizam, que exortam, que chamam a responsabilidade de Zorobabel e o governador e toda aquela liderança que mostra para eles que as casas estavam prontas. Qual que é a justificativa do templo estar em ruínas se as suas casas estão prontas? Qual que é a justificativa de faltar recurso no templo do Senhor se vocês têm tantos recursos? E aí, ele foi mostrando para eles, no livro de Ageu, que eles estavam colocando recursos em sacos furados. Que eles estavam juntando de maneira que nunca traria valor, agregaria valor a nenhum deles. E eles perceberam que tudo aquilo que estavam construindo não tinha nenhum valor se o valor de Deus, esse valor intrínseco não estivesse sendo edificado na vida de cada um deles. E a minha pergunta, queridos, é: que mãos vamos depositar o nosso valor? Eu sei que você sabe que tem muito valor. Eu sei que você sabe que a sua família, que o seu filho, que o seu trabalho, que a sua vida, que a sua existência tem muito valor. O pastor lembrou aqui o valor da nossa presença nessa cidade. Nós vamos abençoar essa cidade. Deus nos trouxe aqui para abençoar essa cidade. Deus te trouxe aqui para abençoar essa cidade. Deus tem uma grande obra para realizar. Nas mãos de quem que nós vamos depositar o valor que nós temos? Que voz nós vamos ouvir para sustentar esse valor? Porque o que houve com o povo de Israel era isso. Eles tinham valor, ninguém duvida disso. Mas de vez em quando, Nabucodonosor dizia: vocês não valem nada. E aquilo ficava como o valor deles. O rei Ciro chegava e dizia: não, vocês são muito valiosos. E eles se levantavam e edificavam algumas coisas. Os vizinhos diziam: vocês não valem nada. Aqui vocês não vão ter vez. E eles murchavam e usavam aquilo para os seus próprios interesses. Depois o rei Dario vem e fala: não, vocês são reino de sacerdotes. E o rei Dario então exagera dizendo: todo aquele que reagir a vocês, resistir a vocês, seja enfiado uma vara, enfiado numa lança na frente da sua casa, e fique lá para o urubu comer. Os exageros de valorizar, de desvalorizar, quando vem de fora, é assim, irmãos. Mas o valor precisa vir de Deus, da consciência do chamado, da presença do Espírito Santo, da comunhão com o Senhor Jesus. E aí, o nosso valor vai fazer todo sentido. E aí, a trajetória não vai ser de um tempo no cativeiro, um tempo no templo, não vai ser um tempo de bênção e um tempo de derrota. Não é isso que Deus tem para você, queridos. Deus não planejou isso para o povo. De alguma forma, para que esse valor fosse estabelecido e separado, esse valor
dos valores e das leituras que o mundo faz, Deus permitiu tudo aquilo, mas o seu valor intrínseco de ser filho de Deus, de ser família de Deus, de ser LPN, de ser luz para as nações, precisa de ser despertado, fundamentado. E nessa base, e é muito interessante o que eles viveram, porque a base estava ali. Você tem essa base. E muitos de nós têm a base muito bem fundamentada, mas tem pouca coisa edificada em cima dessa base. A base é Jesus. A base é a consciência de salvação em Cristo Jesus. Mas deixa que isso frutifique. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, como aquele povo estava descobrindo o que tinha que deixar. Ouça a voz do Espírito Santo para sustentar o valor que você tem como povo de Deus. E que os frutos que vão multiplicar sobre essa base seja realmente uma edificação para a glória de Deus. Naqueles 20 anos, sabe que fruto que deu naquele lugar ali? Mato, capim. As bases estavam ali, mas eles não construíram nada. E aí, meu querido, se você não constrói nada, o diabo constrói. Se você não plantar nada, quando você planta, Jesus conta a história de que o semeador, depois de tudo prontinho, de noite veio alguém e jogou semente ruim, e nasceu um tanto de coisa que tinha que conviver agora com elas, porque não podia arrancar junto com o trigo, tinha que conviver com aquela semente ruim que estava ali. Agora preste atenção, e se você não construir nada? E se você não plantar nada? 20 anos depois da sua vida, num outro país, numa outra situação, 20 anos depois de casado, 20 anos depois de começar num projeto, 20 anos depois de começar num trabalho, 20 anos depois, o que vai ter sobre esses alicerces? O alicerce estava ali, eu só tinha mato. É tempo de limpeza, é tempo de restauração, é tempo de escolhermos que frutos vão multiplicar em nossas vidas. O nosso valor, o resgatado lá na cruz. Jesus Cristo pagou um preço muito alto para que a nossa vida fosse de novo valorizada, de verdade valorizada. E aí, o maior senso de valor é depositar nossas vidas em Jesus. Já estou crucificado com Cristo, não eu que vivo, mas Ele vive em mim. Esse tipo de depósito feito, pegando você, o que tem valor realmente, e depositando em Cristo Jesus, a nossa existência vai ser super valorizada. Aí nós temos que pensar como usamos nosso corpo, como usamos nossos relacionamentos, como valorizamos os sonhos, as aspirações, o que estamos projetando. É o Espírito Santo, é o fruto do Espírito que está sendo projetado para frutificar em nós o futuro. Aqui nessa terra, o futuro com o Senhor. Não existe futuro, querido, se o presente não houver construção. Não existe futuro se não pararmos e limparmos e construirmos. 20 anos depois, 15 anos depois, estava tudo parado. Mais 5 anos para terminar aquela construção e fechar, então, num grande templo que marcou o final do cativeiro daquele povo. Em Jesus, nós podemos voltar e chegar aqui, depois do decreto do rei, a dedicação do templo, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, o restante dos exilados, celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. E ofereceram muitos holocaustos. E leram de novo a palavra. E trazem Esdras lá de longe para ser pastor daquela igreja e para ensinar a lei do Senhor e praticá-la e estudá-la todo dia com aquela nova igreja renovada, restaurada, com um valor que nunca mais foi tirado com as misturas que eles sempre fizeram até ali. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vamos ficar de pé para a gente orar?